são 8h35. O relatório da PEC emergencial do senador Márcio Bittar, que previu o fim da exigência de gastos mínimos para a saúde e educação, foi modificado. O parlamentar retirou esse artigo do relatório, o que desagradou a equipe econômica de Paulo Guedes, mas agradou todos aqueles que veem a saúde e a educação como áreas prioritárias no país. A pressão de especialistas, entidades, movimentos sociais foi tão grande que houve essa mudança de rumo em relação a essa PEC. É sobre isso que a gente vai conversar agora com o Daniel Cara, professor da Faculdade de Educação da USP. Olá, Daniel, bom dia. Olá, Marilu, um prazer mais uma vez estar aqui com vocês. Também quero dar bom dia a todas as ouvintes, todos os ouvintes e internautas que nos acompanham. Tá certo. E tá com o boné hoje do MST, é isso, Daniel? Eu estava em atividade, não deu tempo de sair dela para fazer aqui a... Mas que bom, né? Vamos defender aqui o maior movimento social do mundo, o MST, o Movimento dos Trabalhadores Rurais Sem Terra. Perfeito, com certeza. E também a querida Lúcia Souto, médica sanitarista, presidenta do Centro Brasileiro de Estudos de Saúde, SEBS, e pesquisadora da Fiocruz. Olá, Lúcia, bom dia. Bom dia, Marilu, bom dia, Daniel, bom dia a todo mundo. Bom, primeiramente, eu quero saber dos dois, né, sobre essa vitória, né? Valeu a pressão no Congresso para a retirada do fim da exigência aí de gastos mínimos para a saúde e educação? Só relembrando, né, que o governo federal continua aí obrigado a corrigir o piso de gasto nessas duas áreas, de acordo com a inflação do ano anterior. Os estados devem destinar 12% da receita à saúde e 25% à educação, e os municípios 15% da receita em saúde e 25% em educação. A tese do rigor fiscal nesse momento da pandemia perdeu. Essa foi uma grande vitória e prova mais uma vez que a sociedade mobilizada pode modificar o rumo da política desejada aí pelo governo federal diante da pandemia. Essa força da mobilização, como é que foi essa luta? Inicialmente isso, para depois a gente entrar exatamente nessa questão da saúde que está hoje, né, na pandemia, e também a educação como está sofrendo. Bom, inicialmente, Lúcia, valeu essa pressão? Vamos lá, como é que foi essa luta? Olha, foi muito importante, Marilu. Primeiro porque nós fizemos uma jornada de lutas a semana passada, fomos ao Congresso Nacional, a Frente pela Vida, Conselho Nacional de Saúde, que integra também a Frente pela Vida. Tivemos uma representação da saúde e da educação bastante vigorosa no Congresso Nacional. Entregamos um nosso manifesto tanto ao presidente do Senado, Rodrigo Pacheco, como também ao presidente da Câmara e à Comissão Mista de Orçamento, e à Comissão de Orçamento, que é a deputada Flávia Arruda. E, na verdade, essa pressão da sociedade, primeiro, há uma constatação de que esses pisos são pisos constitucionais, então se trata de cláusulas pétreas da Constituição. Então essa chantagem do Paulo Guedes, essa chantagem do governo federal, tentando vincular o auxílio emergencial à quebra de direitos, na verdade é esse o projeto deles, destruir os direitos todos, mas essa nossa mobilização e o resultado dela mostrou que a nossa luta realmente ela tem que continuar. Essa pressão ela tem que continuar. Nós estamos nessa jornada, não foi só aquele momento, porque ainda resta no artigo 6 um parágrafo único que eles inventaram um conceito, como também inventaram a EC 95, que é o único país do mundo que tem uma emenda constitucional dessa natureza, né? Também tem nesse outro cavalo de Troia nessa medida, né, que é exatamente no artigo 6, um conceito inventado que é essa responsabilidade fiscal intergeracional. Isso é uma EC 95 mais um teto de gastos dentro do teto de gastos. Então, foi um primeiro momento e uma primeira vitória, mas a gente sabe que a luta tem que permanecer, mas a mobilização também está grande, Marilu. Então, isso eu acho que é importante, porque as pessoas estão com essa percepção de que a gente pode alterar esse quadro com a nossa participação ativa nessas instâncias, né, do Congresso Nacional, do Parlamento Brasileiro. Daniel, como é que você viu toda essa pressão e falar como é que foi também essa luta no setor de educação? Olha, foi uma pressão muito bem sucedida. No nosso caso, na área de educação, a gente deu sequência àquilo que já tinha sido feito pelo Fundeb.
No dia 24, na quarta-feira, a área de educação, a Campanha Nacional pelo Direito à Educação, criou a hashtag Auxílio Sim, Desmonte Não. Sozinhos, nós conseguimos ficar em 8º lugar do Twitter, né, dos assuntos mais comentados, e depois, na quinta-feira, com todas as entidades, a gente alcança o 2º lugar. Assim como a Lúcia falou, a área de saúde fez as atividades, na área de educação nós também fizemos o que a gente chama de arrastão, que é fazer da vida dos senadores e das senadoras um inferno, né? Pressionar pelo WhatsApp, conversar, exigir um posicionamento correto, e isso surtiu efeito. Concretamente, a gente tem uma realidade que, falando de aspectos analíticos aqui, que é uma realidade que já é comprimida pela Emenda à Constituição 95 de 2016, como bem falou a Lúcia. Isso significa que o orçamento necessário para a garantia do direito à educação, para a garantia do direito à saúde, já está constrangido pelo teto dos gastos públicos federais. Quando ela tramitava, eu tive na Organização das Nações Unidas, era na época a PEC 241, na Câmara dos Deputados, e depois converteu em emenda à Constituição, eu tive a oportunidade de, na Organização das Nações Unidas, falar com o Gordon Brown, que é ex-premier do Reino Unido. E ele ficou assustado, ele disse, eu nunca vi algo tão cruel, tão terrível para o desenvolvimento do país, para a realização dos direitos de uma nação. Nesses termos ele colocou. Na época até teve matéria não imagina, né? Ainda estava na transição, teve matéria da EBC, teve matéria do jornal Globo, né? Concretizando, né, a crítica que ele fazia, mas infelizmente essa proposta foi aprovada e ela continua em vigor. Então a gente tem ainda esse fator de luta. Agora, no relatório da PEC 186/2019, saúde e educação vencem, mas as maldades permanecem no relatório em relação à questão econômica. O Brasil ontem deixou de ser uma das 10 maiores economias do mundo, né? Foi ultrapassado por Coreia do Sul, por Rússia e por Canadá. Ao mesmo tempo, a gente constrói nesse relatório da PEC 186/2019 instrumentos, a gente não, né? O senador Márcio Bittar constrói instrumentos que vai introduzir a reforma administrativa. E sem a ação do Estado, Marilu, concretamente, o Brasil não vai conseguir recuperar um lugar ao sol entre as economias do mundo e tampouco vai garantir aquilo que nunca garantiu para o seu povo, que é a qualidade de vida. Então, foi uma vitória importantíssima. Eles já têm consciência que não dá para interferir mais do que já interferiram no orçamento da saúde e da educação, mas a gente precisa começar, os movimentos sociais precisam começar também a entrar no debate da questão econômica. Hoje o mercado financeiro, na prática, joga sozinho, e a gente precisa agora adquirir mais uma questão, né? Somar mais uma questão à nossa luta, essencialmente a luta pela questão econômica e pelo papel do Estado. O papel do Estado a gente até faz essa briga, e faz bem, mas a questão econômica, qual é o modelo econômico, isso a gente ainda precisa avançar. E esse eu acho que é o desafio para as próximas questões que vão tramitar no Congresso Nacional, inclusive a PEC 186, porque eu não desisti. A gente vai brigar para que trechos desse relatório sejam retirados no dia de hoje, urgentemente, ou então na Câmara dos Deputados. Perfeito. Agora, Lúcia, vamos falar também, você depois pode até comentar o que o Daniel falou em relação a essa parte econômica, essa reforma administrativa, né, que poderá vir, mas vamos falar dos dados aqui na área de saúde, né, super preocupantes. O Brasil registrou o maior número de mortes, 4º dia consecutivo de recorde, 1.726 pessoas morreram nas últimas 24 horas. Eu não sei se por um acaso o Daniel está mexendo no computador, não sei se é ele que está entrando no Google e está aparecendo aqui. Eu ia ver os dados agora. Então tá. Aguenta firme aí agora, só um minutinho, Daniel. Bom, enfim, agora voltando, né, a essa trágica situação que a gente está vivendo, né? Repetindo, 1.726 pessoas que morreram nas últimas 24 horas.
são 257.562 óbitos e há praticamente o esgotamento de vagas de UTI nos hospitais públicos e também privados, né? Esse cenário é o pior que a gente está vendo desde o início da pandemia. O presidente Bolsonaro diz que estão querendo colocar a culpa nele, né? Que o STF proibiu o governo federal de atuar no combate à Covid-19, dando poderes a estados, municípios, e por isso não pode ser culpabilizado. Tudo em meio a esse colapso. Lúcia, faz uma análise para a gente desse quadro que a gente está hoje. Olha, Marilu, primeiro, ontem a Frente pela Vida fez um grande ato político diante daquilo que nós estamos chamando da maior calamidade da nossa história, e inclusive colocando que o Brasil não vai se calar diante disso. Essa situação, ela realmente é catastrófica. É bom que se diga que essas 256 mil mortes, a esmagadora maioria delas são mortes evitáveis, e que esse governo tem uma responsabilidade direta sobre isso. Quer dizer, na verdade, isso é um projeto, isso não é uma incompetência, isso não é uma omissão, isso não é uma negligência, isto é um projeto do governo de realmente impor esse sofrimento e essa quantidade inaceitável, né, de mortes no Brasil. Então a situação é muito grave. Ontem nós tivemos nesse ato político a presença de vários ex-ministros da saúde, de muitas entidades. Também tivemos a presença do CONAS, que é o Conselho Nacional de Secretários Estaduais de Saúde, e estamos, inclusive, propondo algo que possa ser um comitê de salvação nacional, algo no gênero, que possa significar uma ação conjunta de governadores, de prefeitos, das entidades da sociedade civil, CONAS, o CONASENS, onde tivemos também a Associação Brasileira de Municípios. Quer dizer, há uma compreensão dessas pessoas todas, de governadores, prefeitos, que nós não podemos continuar nessa toada que o Brasil está nesse momento, porque isso vai significar, logo ali na frente, se esse projeto continuar a vigir, mais de 800 mil mortos. Quer dizer, a aposta do governo é essa: vamos trabalhar para a imunidade coletiva de rebanho, quer dizer, deixar as pessoas se infectarem e morrerem, mas só que isso tem um preço inaceitável, que é a morte de 800 a 1 milhão de brasileiros. Então, essa situação é crítica nesse momento. O colapso dos serviços de saúde, ele já está transbordante. Nós estamos vendo, tanto na rede privada quanto no SUS, esse colapso, o esgotamento dos profissionais de saúde diante desse colapso. E a única medida, Marilu, nesse momento, que nós podemos tomar, porque a nossa proposta, a nossa agenda, a convergência da nossa pauta hoje é, primeiro, vacinas já, porque, inclusive, no prazo mais curto possível, para evitar, inclusive, que essas novas cepas possam proliferar, como já começam a proliferar. Então, o prazo da vacina encurtado, ele é uma necessidade, né? Nós sabemos que temos a produção tanto da Fiocruz quanto do Instituto Butantan, que se não fosse eles, desde o ano passado, terem feito seus contratos, a gente não teria essa disponibilidade na sociedade brasileira, mas é necessário mais vacinas para que a gente possa cobrir a população brasileira no mais curto prazo possível, né? Digamos até meados desse ano, que a gente tenha essa cobertura, e isso é uma meta que nós estamos perseguindo junto com todas essas entidades que participaram conosco ontem desse ato político, frente a isso que é a maior calamidade que a gente está vivendo, né? Além disso, a questão do auxílio emergencial, que nós consideramos que, diante da não vacina imediata, é fundamental a gente ter um isolamento radical, quer dizer, começar a partir para isso, porque essas medidas, elas são impactantes, elas têm um grande impacto sobre a circulação do vírus. E essa falácia, essa fake news do governo, de dizer que vai proteger a economia, isso é fake news, porque todos os países que conseguiram fazer uma medida radical de isolamento, eles tiveram um impacto muito mais positivo sobre a economia, porque você faz esse isolamento radical durante um período curto, 15 dias, e isso repercute muito mais numa recuperação, até mesmo da economia lá na frente. Com
a introdução também do auxílio emergencial, que nós consideramos estratégico para que a gente possa ultrapassar esse momento tão crítico da sociedade brasileira. Então, são medidas importantes. O presidente da República, mais uma vez, vai se colocar contra isso, mas nós estamos achando que o importante nesse momento é aprofundar e propor uma autoridade sanitária da sociedade civil para conseguir trafegar nesse momento tão crítico. Por exemplo, o governo ontem ele fez também uma ação de veto com relação à emenda 1003, que colocava a questão da possibilidade da compra das vacinas pelos estados com recursos do governo federal. O Bolsonaro vetou uma série de itens dessa proposta, né, que era chamada emenda de proteção da vida da população brasileira, mas nós não desistimos. Já há toda uma ação dentro do Congresso, de parlamentares, para recolocar essa questão. Estamos também protegidos por uma decisão do Supremo Tribunal Federal que assegura aos estados e municípios a possibilidade de terem uma ação coordenada. O importante dessa autoridade sanitária, desse Comitê de Salvação Nacional nesse momento, algo do gênero, o nome é o que menos importa, mas é uma ação articulada, não pode ser cada um por si, isoladamente. O que nós queremos é uma ação articulada que possa fazer o papel daquilo que o governo não quer fazer, um plano nacional emergencial de enfrentamento dessa questão da pandemia, que inclua a questão das vacinas o mais rápido possível, que inclua um isolamento radical, porque essa situação não vai ser resolvida se a gente deixar prosperar o vírus tal como o governo está deixando. Daniel, agora vamos fazer a colocação aqui em relação a uma possível decisão que será tomada hoje aqui no governo do estado. O secretário estadual da Educação de São Paulo, Rocieli Soares, vai defender hoje, em reunião com integrantes do governo e do Centro de Contingência para a Covid-19, que as escolas permaneçam abertas durante a fase vermelha, que é a fase mais restritiva. O secretário de Saúde do Estado de São Paulo, eu ouvi ontem, ele se manifestou ontem contra, mas assim, de uma maneira não oficial. Hoje, acompanhando já pela televisão, pelos meios de comunicação, ele não falou nada a respeito. Existe uma grande expectativa sobre essa decisão. Como é que você vê essa posição, né, do secretário da Educação aqui do estado de São Paulo, Daniel? Bom, a posição do Rocieli Soares, ela nunca foi uma posição pautada pelo interesse da educação pública, concretamente, e principalmente ele, como secretário do Amazonas, depois como ministro da Educação, ele sempre agiu de forma a atacar professores, né? Isso é parte da trajetória dele. É uma pessoa que não deveria estar na Secretaria Estadual de Educação de São Paulo, nem ocupar nenhum cargo público, porque não existe educação sem professor. Concretamente, a gente sabia, Marilu, que o Brasil não tinha condição de retorno às aulas em praticamente todo o território nacional, ou pelo menos nos municípios com maior quantidade de pessoas, com mais de 100 mil habitantes. Por que a gente diz isso de maneira tão categórica? O índice de transmissão comunitária no país, e praticamente em todas as cidades do país, sempre foi mais alto do que aquele praticado em qualquer outro lugar do mundo que teve retorno às aulas. O fato do Brasil ter evitado um lockdown correto, corajoso, que nenhum gestor público no Brasil de fato implementou, fez com que a possibilidade de retorno seguro às aulas ficasse mais atrasada. Assustadoramente, no ano passado, nenhum secretário estadual ou municipal de educação modificou aquilo que é o mais necessário, que é a questão da ventilação das escolas. Ou seja, o Brasil não se preparou para o retorno às atividades presenciais. A pandemia de Covid-19, ela exacerba, ela deixa mais claro, ela evidencia todos os problemas estruturais que nós temos em cada uma das áreas do país. Um dos problemas estruturais que nós temos na educação é a péssima infraestrutura de escolas. Então, o resultado dessa operação, a forma como tudo isso foi gerido, tanto pelo Ministério da Educação, mas por secretários estaduais e municipais de educação, explicam o fato de que hoje nós temos um número enorme de pessoas infectadas. A cada dia que passa eu recebo
mensagens de professores que anunciam, infelizmente, isso para mim é extremamente revoltante, o falecimento de professores, falecimento de pais, falecimento de alunos, de funcionários de escola. Concretamente, quem está morrendo são os professores de menor renda, são entre aqueles professores os que têm menor assistência à saúde, que não conseguem, muitas vezes, encontrar ou ir para o hospital ou encontrar uma vaga com tranquilidade, porque são pressionados a permanecerem na escola. Nós temos casos de professores que estão infectados e que continuam indo às escolas porque tem medo da reação do secretário e a diretora é obrigada a expulsar o professor, a não permitir que ele entre. Então, concretamente, não tem ninguém no Brasil que defenda mais a abertura de escolas do que nós, educadoras e educadores. A gente sabe da importância da escola aberta, da importância da escola. Isso que todo mundo do Brasil descobriu agora nunca foi novidade para a gente. Acontece que, concretamente, não são dadas as condições necessárias para a reabertura de escolas. E todos aqueles e todas aquelas que defenderam a abertura sem segurança são corresponsáveis por essa situação que a gente está vivendo hoje. Perfeito. Bom, o quadro realmente é alarmante. A Lúcia, só para a gente encerrar aqui, Lúcia, é pertinente o que o Daniel Cara está fazendo aí, esse alerta, né, que realmente não é hora de voltar com aula presencial, e parece que, andei também pesquisando o que você já se manifestou, parece que até os cemitérios, enfim, poderão entrar em colapso, não é isso, Lúcia? Exatamente, era essa outra dimensão também, porque esse colapso da saúde já está também se refletindo, tragicamente, no colapso até dos cemitérios. Quer dizer, nós realmente estamos numa situação, o Brasil está virando Manaus. Quer dizer, aquilo que foi algo chocante para o mundo inteiro, aquelas cenas inadmissíveis que assistimos em Manaus, inclusive mais recentemente a questão da falta de oxigênio, todo aquele colapso que nós vimos, né? Hoje, o que nós estamos assistindo no Brasil, dado a esse projeto do governo federal. Mas, Marilu, eu insisto em dizer que hoje há uma organização da sociedade civil, Frente pela Vida, governadores, eu acho que há um sentimento, o CONAS, que é o Conselho Nacional de Secretários, o Conselho Nacional de Saúde, que também integra a Frente pela Vida, com relação a que nós não podemos nos calar diante disso e que temos que encontrar saídas para ontem. Porque o quadro ele é catastrófico, ele realmente, nós todos da saúde pública nunca convivemos com uma situação de uma gravidade tão extrema como essa que nós estamos vivendo, e não é momento de ficar conversando só, é momento de ação para que a gente possa superar essa situação tão grave que o Brasil está vivendo hoje. Perfeito. Bom, e com isso a gente encerra aqui a nossa conversa. Muito obrigada, Lúcia Souto, médica sanitarista, presidenta do Centro Brasileiro de Estudos de Saúde, SEBS, e pesquisadora da Fiocruz. Lúcia, forte abraço para você, muita força aí. Forte abraço, Marilu e Daniel. Daniel Cara. Desculpe, Daniel Cara, professora da Faculdade de Educação da USP também, outro grande abraço para você, Daniel, e parabéns também pela sua luta, tanto a Lúcia quanto você são exemplos, né, de que é possível, com luta, modificar sim a realidade. Um forte abraço, Daniel. Abraço, Marilu, bom dia a todas e todos, é um prazer estar aqui com a Lúcia também. Você está ouvindo Jornal Brasil Atual. As notícias que os outros não dão.